Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então, ainda na introdução à moral católica, nós vamos terminar com o pecado, né? Bem, podemos definir o pecado de alguns modos, né? Por exemplo, palavra, obra, desejo ou ação contra a lei de Deus, né? Palavra, obra, desejo ou ação contra a lei de Deus. Então, transgressão voluntária da lei de Deus. Se essa transgressão afeta uma lei grave, será pecado mortal. Se afeta uma lei leve, será pecado venial. Mais precisamente, conforme a definição de Santo Agostinho, a gente pode classificar o pecado como aversio a Deus et conversio ad criaturas, né? Uma aversão a Deus e uma conversão às criaturas. Então, todo pecado envolve uma aversão a Deus, um afastamento de Deus e uma conversão às criaturas. Todo pecado, a pessoa se volta a uma criatura contra Deus, contra a lei de Deus, desprezando os bens que Ele nos deu. Pode ser uma conversão total à criatura, né, um afastamento completo de Deus, e aí será um pecado mortal. Então o pecador se volta a uma criatura como se fosse um verdadeiro bem, enquanto na verdade é um bem aparente, né, que vai contra Deus. Essa aversão a Deus é o elemento formal do pecado. A aversão plena se dá no pecado mortal. Então, no pecado mortal, né, o pecador se dá conta que com sua ação gravemente proibida, ele se separa de Deus. E apesar disso, ele cumpre ou realiza essa ação. Como nós vamos ver mais adiante, para cometer um pecado, a pessoa não precisa ter a intenção explícita de se separar de Deus, né, ou de se afastar de Deus. Realmente quero me afastar de Deus. Não. Basta que ela saiba que pelo ato que ela vai fazer, ainda que ela não deseje, ela vai se afastar de Deus. Querer cometer o pecado realmente porque afasta de Deus é uma malícia muito grande. Então ela reconhece que mesmo que ela não queira, Deus será ofendido, né, pelo seu pecado. E em todo pecado existe então uma verdadeira ofensa a Deus. Essa ofensa a Deus se dá, inclusive, por motivos variados, né? Ao pecar, a gente ofende a Deus como supremo legislador.
Porque o pecador quebra voluntariamente a lei de Deus, a lei que Deus tem direito de impor, e impõe sabiamente. Então nós ofendemos a Deus enquanto supremo legislador. Ofendemos a Deus enquanto Ele é o fim último do homem, né? Nosso fim último. No pecado mortal, o pecador coloca uma criatura como se ela fosse o seu fim último, né? A sua vontade, um objeto que seja, uma pessoa. Então é como se o pecador dissesse: se eu pudesse passar a eternidade com esse bem criado, eu passaria em vez de passá-la com Deus. Então, o pecado é uma ofensa a Deus enquanto fim último do homem. Quando que a gente fala sobretudo do pecado mortal, né? É uma ofensa a Deus também como sumo bem. O pecador coloca um bem inferior no lugar de Deus, o sumo bem. O pecado é uma ofensa a Deus enquanto supremo governante. Ao pecar, o pecador quer se subtrair do domínio de Deus, se subtrair ao domínio de Deus. Então, uma ofensa a Deus enquanto supremo governante. É uma ofensa a Deus enquanto supremo benfeitor. Ao pecar, o pecador despreza os bens que Deus deu, né? Sejam os bens chamados internos, né, da inteligência, da vontade, dos apetites, né, das paixões, sejam os bens do corpo, né? Então, ao pecar, o pecador despreza os dons, os bens que Deus deu para que utilizasse, para que fossem bem utilizados. Então, ofende a Deus enquanto supremo benfeitor e, finalmente, ofende a Deus enquanto supremo juiz, não temendo o castigo divino, apesar de saber que não pode escapar dele. Bem, a gente precisa entender um pouco também a psicologia do pecado, né? Como é que se chega a um ato pecaminoso? Nós vamos tratar um pouco mais para frente ainda das etapas da tentação até chegar no pecado, mas aqui essa psicologia do pecado é o seguinte: ninguém procura o mal pelo mal, né? Ninguém procura o mal enquanto tal, a não ser por uma malícia realmente satânica, né? Mas a princípio ninguém procura o mal pelo mal, vou fazer o mal porque é mal. Quando a pessoa peca, ela está buscando um bem, só que é um bem desordenado, é um bem aparente. Por exemplo, quando alguém rouba, ele está querendo um bem material, né? A riqueza, um bem material que é um bem. Quando uma pessoa mente, ela está procurando, por exemplo, o bem de guardar a sua reputação. Porque ela está procurando esse bem de um modo desordenado. O bem da justiça é maior que o bem material da riqueza. O bem da veracidade é maior que o bem da reputação. Então a pessoa vai procurar um bem, mas de um modo desordenado. Algo que agrade, mas desordenado. Então não é que a pessoa vai fazer o mal pelo mal, de um modo geral. Então, no pecado, a pessoa vai preferir vai preferir o bem desordenado ao bem verdadeiro. Para que haja pecado, seja ele mortal ou venial, são necessárias 3 condições, né? Matéria
proibida, ilícita, né? Um ato ruim, seja em si mesmo, seja por causa da circunstância ou por causa da finalidade, como a gente viu. Então, matéria proibida. Segundo, é necessária a advertência. A pessoa se dê conta, né, com a sua inteligência, de que aquela ação é ruim, né, que ela está fazendo. E consentimento. A pessoa com a sua vontade consente em realizar o ato ruim. Pode ser o pensamento. Né? Bem, algumas divisões do pecado. Primeiro, o pecado original. Né? Então, cometido por Adão e Eva, a gente fala normalmente. O pecado original, propriamente, a gente viu lá no início, né? Quando falou da criação. O pecado original, propriamente, é de Adão, que é a origem do gênero humano. Então, o pecado original cometido por Adão e Eva e transmitido aos seus descendentes. O pecado pessoal é aquele cometido pela própria pessoa, né? Diferentemente do pecado original. Pecado habitual, que na verdade é o estado de pecado em que a pessoa se encontra, né? Estado do pecado mortal, que a pessoa se encontra enquanto não se arrepende. O pecado habitual é esse estado de pecado mortal em que a pessoa se encontra, enquanto não se arrepende. Pecado atual, que é o ato, né, pecaminoso propriamente dito. O pecado mortal e venial, nós vamos ver detalhadamente um pouco mais para frente. Nós temos o pecado externo, que se realiza exteriormente, por uma obra, uma palavra. O pecado interno, que é consumado na mente ou no coração, né? Sem precisar de um ato externo. Nós vamos em detalhe, com um pouco mais de detalhes, os pecados internos. Né? O pecado formal, quando a pessoa comete o pecado com consciência, né? Realmente sabendo que está pecando. O pecado material, o ato em si é pecaminoso, mas a pessoa não se dá conta, né? Por ignorância invencível, por uma consciência erroneamente invencível, por inadvertência, etc. Por exemplo, a criança sem o uso da razão. Ela não comete um pecado formal. Ela ainda não tem uma advertência e um consentimento. Não. Uma criança sem uso da razão. Então, mas ela comete um pecado material, que deve também ser corrigido, não é, a princípio. Mas a pessoa não se torna ré de um pecado material, né, que ela não tem realmente consciência, nem tem os meios para ter consciência daquele pecado. Bom, claro que todo pecado no fundo é contra Deus, né, em primeiro lugar, mas a gente pode dividir mais diretamente os pecados contra Deus, contra o próximo e contra si mesmo. Passemos então ao pecado mortal. Então, o pecado mortal é a transgressão voluntária da lei de Deus em matéria grave. Né? Conversão total a uma criatura, aversão total a Deus. O pecado mortal efetivamente se coloca uma criatura no lugar de Deus.
Se a gente quisesse representar um pouco graficamente, né, o que é o pecado mortal e o pecado venial, seria o seguinte. Aqui Deus, né? O pecado mortal seria realmente afastar-se, né, completamente de Deus, aversão realmente a Deus. O pecado venial seria, em vez de ir diretamente a Deus, faz um desvio, mas sem deixar de tender a Deus em última instância. Então, pecado mortal, conversão total, uma criatura, aversão total a Deus, né? Se coloca uma criatura no lugar de Deus. É o inferno em potência, né? É o inferno já nessa vida. O que separa alguém que está em pecado mortal do inferno é uma coisa muito simples, que é a morte. É um limite muito tênue, né? Frágil. A pessoa que comete o pecado mortal se afasta voluntariamente de Deus, ainda que interiormente ou exteriormente diga que não tem a intenção de ofender a Deus. Então eu vou cometer eu não vou à missa por preguiça, mas eu amo muito a Deus. Não quero ofender a Deus. Mas eu não vou à missa por preguiça. Não adianta falar isso, você vai ofender a Deus gravemente, do mesmo jeito. Vai cometer um pecado mortal. Então a pessoa sabe que com o pecado mortal estará objetivamente afastada de Deus se realiza o ato. O pecado mortal é o maior de todos os males possíveis. Já tratamos um pouco essa questão do mal, se não me engano, no Pai Nosso no final. A gente falou que o mal físico, o sofrimento, pode ter razão de bem, né, de restabelecer a justiça, de reparar pelos meus pecados, né, de me fazer adquirir a virtude, etc. O mal moral, não. Então, o pecado mortal é o maior de todos os males. Nós devemos evitá-lo a todo custo. O pecado mortal com relação a Deus supõe uma gravíssima injustiça contra o soberano domínio de Deus. Supõe também, em relação a Deus, o desprezo da amizade divina. Então, com o pecado mortal, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então, supõe o desprezo da amizade divina, supõe a renovação da causa da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Pecado mortal, com relação a Deus, é uma ofensa gravíssima e infinita, né? Em virtude da dignidade infinita de Deus. Com relação ao homem, né, ao próprio pecador, o pecado mortal é o suicídio espiritual. O pecado mortal mata a vida sobrenatural na alma. O pecado mortal faz perder todos os méritos adquiridos durante toda a vida. Então, você fez boas obras, né, meritórias nas condições que a gente falou. Se você cometeu um pecado mortal, você perde todos esses méritos. Bom, depois esses méritos podem ser revivificados, né, quando retoma o estado de graça.
Esse pecado mortal faz perder todos os méritos adquiridos durante a vida. O pecado mortal nos faz perder o direito à glória eterna. A alma se torna ré da condenação eterna e cai na escravidão do demônio. Lá onde está o pecado, existe o domínio do demônio. Onde está o pecado mortal, existe um domínio do demônio. É a escravidão da alma ao demônio. Não existe catástrofe, calamidade pública, pior que vocês possam imaginar. Calamidade pública ou privada, qualquer sofrimento que seja, que possa se comparar com a ruína ocasionada na alma por um só pecado mortal. É a única desgraça que merece realmente o nome de desgraça, porque se perde a graça divina. E a sua malícia, o seu mal é de tal grandeza que nunca se deveria cometer. Devemos fazer realmente todos os nossos esforços apoiados na graça de Deus para não cometer um pecado mortal e mesmo venial, nós vamos ver. Tanto assim que hoje, correntemente se chama, às vezes, a pessoa de desgraçado, Original, hoje às vezes já não tem uma conotação tão grave, mas eu evitaria, porque na origem é uma coisa séria, Quer dizer, alguém que não está na graça de Deus, ser um desgraçado, quer dizer, alguém que é inimigo de Deus. Bem, o bem sobrenatural de um só indivíduo vale infinitamente mais do que todo o bem natural de toda a criação. Porque o bem sobrenatural de um indivíduo está numa ordem infinitamente superior que a ordem sobrenatural. Então, não só com relação ao pecado mortal, mas mesmo com relação ao pecado venial. Então, uma mentira seria uma ofensa a Deus. É um pecado. Para salvar a vida de toda a humanidade, não seria lícito. Vale mais não ofender a Deus. É um bem muito maior do que a vida natural de todos os seres humanos. Bem, o homem tem a obrigação de caridade para consigo mesmo de conservar a sua vida sobrenatural, de conservar-se em estado de graça santificante, de conservar a amizade com Deus a todo custo. Para haver pecado mortal, são necessárias 3 coisas. Primeira coisa, que haja matéria grave. A gravidade pode estar no ato em si, nas circunstâncias ou na intenção. O mal grave pode estar na coisa em si, na circunstância ou mesmo na intenção. Como saber que uma coisa é matéria grave? Primeiro pela Sagrada Escritura, pela revelação. Por exemplo, São Paulo na Epístola aos Coríntios, 1, 6, 9 e 10, não sabeis que os injustos não possuirão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avaros, nem os bêbados, nem os maledicentes possuirão o reino de Deus. Bom, nós vamos ver nuances, um pouco mais quando a gente chegar no exame de consciência. Então, primeiro pela Sagrada Escritura, nós podemos saber o que é matéria grave. Depois pelo magistério da igreja, que ensina, que pode ensinar e ensina, se tal coisa é lícita ou ilícita, se é gravemente ilícita ou levemente ilícita. Além disso, tem outros aspectos, o consentimento dos teólogos, dos moralistas, também a nossa razão. Pode se dar conta do que é grave. Por exemplo, nossa razão se dá conta que é grave o que vai diretamente contra Deus em alguma de suas perfeições. A heresia, não acreditar em Deus.
em alguma verdade revelada, a idolatria, colocar uma criatura no lugar de Deus, o desespero, né? Não esperar na onipotência e na bondade de Deus. Nossa razão também pode reconhecer como graves os pecados que prejudicam seriamente o próximo, na sua saúde, na sua vida, nos seus bens externos, né? na sua honra. Nossa razão também pode reconhecer como graves os pecados que supõem uma desordem quanto ao fim buscado pela natureza, quando esse fim tem uma importância grande. Então, nossa razão se dá conta, por exemplo, da gravidade dos pecados contra a castidade, né? Que se opõe ao fim da natureza, que é a geração e consequente educação dos filhos. Alguns pecados serão sempre mortais, né? A heresia, a idolatria, por exemplo. Outros podem ser mortais ou veniais. O roubo pode ser um pecado mortal ou venial. Se eu roubei 5 centavos, então, é um pecado venial. Não prejudico seriamente o outro. E nós vamos aprofundar um pouco isso lá no exame de consciência. Então, o primeiro ponto para que haja um pecado mortal é matéria grave. O segundo é plena advertência por parte da inteligência. Então, plena advertência. A inteligência tem que se dar conta que é um pecado mortal. Ou tinha uns meios para se dar conta disso. Olha, um católico adulto que perde um dia de preceito, porque não sabia que era dia de preceito. Bom, ele tem todos os meios para saber. Então, a inteligência tem que se dar conta que é um pecado mortal. Durante o sono, evidentemente não tem plena advertência. No estado semidormido, em geral, também não tem plena advertência. Vou dar um exemplo claro, né? Por exemplo, sonho, né? Não existe pecado em sonho. Não é um ato voluntário. Você não tem advertência, não tem consentimento da vontade. O problema do sonho pode estar antes ou depois. Você fez imediatamente antes alguma coisa que provocou aquele sonho, né? E voluntariamente você fez alguma coisa. Aí poderia ser uma coisa ilícita, né? Que provocou esse sonho. Ou depois ficar remoendo, pensando no sonho, etc. Não, teve um sonho, a gente esquece o quanto antes. Muitas vezes também não há plena advertência se foi uma coisa completamente imprevista, né? Não premeditada, né? Supetão, súbito. Em geral, nesse caso, não tem plena advertência. Sobretudo se logo depois que a pessoa realmente se dá conta, ela se arrepende seriamente, né, da coisa. Então, matéria grave, plena advertência por parte da inteligência, pleno consentimento por parte da vontade. Então, que a vontade aceite ou realize o ato pecaminoso. Então, a inteligência se dá conta que é algo seriamente imoral e a vontade adere a isso. A vontade pode aceitar e realizar o ato pecaminoso, seja por malícia, que é pior, né? Seja por fraqueza. Né? Ainda que seja por fraqueza, será um pecado mortal. Mais uma vez, ainda que esse ato, né, com essa plena advertência, pelo consentimento, vá acompanhado de certo desgosto pela ofensa que se comete a Deus, objetivamente está ofendendo a Deus gravemente. Aí a pessoa sabe disso. Esse consentimento, às vezes, pode ser imperfeito. Se a advertência é imperfeita, o consentimento também vai ser. A vontade segue a inteligência. Às vezes a pessoa pode ter dúvida, né? Será que eu consenti? Será que não? Algumas coisas permitem ter um pouco mais de ideia com relação a isso. Se a pessoa é de uma consciência bem formada, né, reta,
que não costuma facilmente cair em pecado mortal, e ela tem dúvida se consentiu ou não, a presunção é de que o consentimento foi imperfeito. Se a pessoa tem uma consciência reta, etc. Ao contrário, se a pessoa é de uma consciência larga, ela é relaxada, que sucumbe facilmente à tentação, né? Consente facilmente, na dúvida, a presunção é de que ela consentiu. Porque é muito difícil que alguém que tem habitualmente o firme propósito de não pecar, mude de propósito sem perceber claramente. E também vice-versa. Se a tentação, né, é verdadeira, insistente, mas a pessoa lutou, continuou lutando enquanto durou a tentação, nesse caso, muito provavelmente não houve ao menos o pleno consentimento, talvez consentimento nenhum. Né? Muito provavelmente consentimento nenhum. Bom. E nunca é demais lembrar que não devemos confundir nunca tentação com pecado. Né? Tentação é a sugestão do pecado, é aquilo que conduz ao pecado. Nós vamos ver um pouco mais para frente. Para pecar é preciso que haja o consentimento da vontade, a adesão da vontade. E essa adesão é consciente, realmente estou aderindo. Bom, um outro critério, né, para saber se houve pleno consentimento ou não, é se a pessoa pôde facilmente cometer um pecado externo e não cometeu, a presunção é de que não houve pleno consentimento. Então a pessoa está lá, sozinha, num lugar que ela sabe que provavelmente nunca vai ser pega, depois ela está lá com um dinheiro que foi esquecido ali, e aí vem na cabeça dela roubar aquilo. Aí ela vai lutando, né? Depois, será que eu consenti? Será que não? Se era extremamente fácil, né, cometer o ato e não cometeu, a presunção é de que não houve pleno consentimento. Bem, os efeitos do pecado mortal. A perda da graça santificante, das virtudes infusas ou sobrenaturais, dos dons do Espírito Santo. Perdemos tudo isso. Perde-se toda a vida da graça. Apenas duas virtudes restam: a fé e a esperança. Se o pecado for contra a esperança, se perde tudo, menos a fé. Se o pecado é contra a fé, se perde tudo e se perde tudo. Mas para perder a fé e a esperança é preciso pecar, bom, contra elas, né, diretamente. Então, como a gente falou, né, um suicídio espiritual. Se perde todo o organismo espiritual, salvo a fé e a esperança, que ali é a última ponte, né, que Deus vai tentar usar para converter o pecador. Outro efeito, a perda da presença da Santíssima Trindade na alma, né? A alma passa de templo do Espírito Santo a templo de Satanás, em certo sentido. Não de modo equivalente, mas em certo sentido. Perda de todos os méritos da vida passada, já mencionamos. Uma horrorosa mancha na alma, né, que deixa a alma tenebrosa, né, feíssima aos olhos de Deus. Nós vemos alguns santos, né, Santa Catarina de Sena, por exemplo, dizerem: se nós víssemos uma alma em estado de graça, morreríamos com tanta beleza. Ao contrário, também é verdade. Se víssemos uma alma em estado de pecado mortal, morreríamos de tanto pavor, né? A feiura da alma com o pecado mortal. Bom, a beleza tem 3 elementos, né? De modo muito resumido. Integridade, uma coisa para ser bela tem que ter todas as partes que ela deve ter, né? Uma imagem que não tem uma mão, que não tem um nariz,
Já perde muito sua beleza. Depois é preciso ter ordem, proporção, harmonia entre as partes. Então, uma parte desproporcional, uma mão desproporcional, um nariz, uma orelha, etc. Então, já tira a beleza. Além disso, é preciso o esplendor, né? Que esses dois elementos, a integridade e a ordem, ou proporção ou harmonia, se mostrem claramente. É isso que faz algo belo. A alma em estado de graça é bela. Né? Por quê? Porque tem tudo o que deveria ter, todas as virtudes que deveria ter. Tem a graça santificante e todas as virtudes. Tem ordem, tem proporção entre as virtudes, entre as faculdades da alma, entre o corpo e a alma. E tudo está ordenado a Deus. Então existe ordem numa alma em estado de graça. Pode ser maior ou menor, evidentemente. Existe o esplendor, essa integridade, essa ordem se mostram nas obras, né, dos santos. Na alma em estado de pecado mortal não há integridade, não há ordem, não há esplendor. Ao contrário. Né? Falta a vida sobrenatural. Não existe ordem a Deus, ordem entre as faculdades. E claro, não tem esplendor nem da integridade, nem da ordem, que são inexistentes. Claro, a gente fala assim de um modo um pouco abstrato, né? Mas é uma coisa realmente tremenda. Pelo pecado mortal, a alma se torna escrava de Satanás. Aumentam as más inclinações na alma pelo pecado mortal e o remorso, a inquietação da consciência. A alma se torna escrava de Satanás, aumentam as más inclinações, aumenta também o remorso, a inquietação da consciência, e a alma se torna ré da condenação eterna. Então, o pecado mortal é o maior mal que existe. Às vezes a gente fala, ofensa infinita a Deus, às vezes a gente não consegue perceber a gravidade disso. Então Deus nos deu uma grande clareza da gravidade do nosso pecado como ofensa a Deus, mostrando a paixão, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a consequência dos nossos pecados. Então, que essa consideração sobre o pecado mortal sirva para que a gente possa evitá-lo com todas as nossas forças. Daqui para frente, pedindo o auxílio de Deus para isso, pedindo as graças atuais para isso. Bem, em seguida nós temos o pecado venial. O pecado venial, que é o segundo maior mal que existe. Só perde para o pecado mortal. Então, a transgressão voluntária da lei de Deus em matéria leve não chega a separar a alma de Deus. Venial vem de vênia, né? Um perdão que se concede mais facilmente. Então, assim que para ter o perdão de um pecado venial, não é necessária a confissão, embora também seja bom, seja salutar confessar os pecados veniais. O pecador que comete um pecado venial sabe que aquilo desagrada a Deus, por isso seu ato é um pecado, mas ao mesmo tempo ele sabe que aquilo, embora desagrade a Deus, não o separa de Deus. Ele sabe que aquilo não o separa de Deus, embora seja desagradável a Deus. Como numa amizade, né? Numa amizade a gente pode ofender um amigo a ponto de simplesmente destruir a amizade, ou de afastar um pouco, né? De esfriar o amor de amizade. E quais são os efeitos do pecado venial nesta vida, né? O pecado venial nos priva de muitas graças atuais que me facilitariam a santificação.
Então, quando eu peco venialmente, eu deixo de receber muitas graças que poderia receber, que Deus queria me dar. O pecado venial esfria a caridade, como a gente acabou de falar, esfria a amizade com Deus. Esfriando a caridade, vai aumentar as dificuldades para a prática da virtude. Então, o pecado venial, nós teremos maior dificuldade para praticar a virtude. A virtude vai se apresentar a nós como cada vez mais difícil, mais custosa, mais penosa. O pecado venial predispõe ao pecado mortal, que vai vir certamente se a alma não reage logo ao pecado venial, né? Se ela não combate o pecado venial. Nós falamos aqui sobretudo do pecado venial deliberado. O que é o pecado venial deliberado? É aquele que a pessoa realmente para, pensa, isso aqui é um pecado venial, né? Desagrada a Deus, mas não me separa dele, e eu vou fazer. Isso é um pecado venial deliberado. Pode ter pecado venial mais por surpresa, né, do que propriamente pensado, etc. Então, sobretudo esse pecado venial deliberado, se não é combatido seriamente, leva rapidamente ao pecado mortal. Os efeitos do pecado venial na outra vida, né? Ele vai dar, se a pessoa morre só com pecados veniais, né, sem pecados mortais, dá origem a um largo e espantoso purgatório, que poderia ter sido evitado com um pouco mais de delicadeza, de generosidade no serviço a Deus. Quando a gente fala de sofrimento no purgatório, é sempre bom lembrar que o menor sofrimento no purgatório é muito, mas muito maior do que o maior sofrimento aqui na Terra. Então, vale muito mais a pena sofrer aqui do que no purgatório. Inclusive, no purgatório sofre também por saber que eu já poderia estar no céu e não estou por minha culpa, né, por minha negligência. Bem, o pecado venial impede um aumento da glória no céu, né, por toda a eternidade. Há uma perda imensa e irreparável. Então, se eu vou pecando venialmente aqui, minha glória no céu vai sendo diminuída. É uma perda irreparável. Bem, para ser um pecado venial, então, matéria leve, ou ainda que seja matéria grave, ausência de plena advertência ou de pleno consentimento, né? Por outro lado, se uma pessoa faz uma coisa achando que é pecado mortal, por exemplo, roubar 5 centavos. A pessoa vai, rouba 5 centavos achando que é um pecado mortal. Depois vem alguém e diz, é um pecado venial. Não adianta, ela já cometeu um pecado mortal. Porque ela agiu achando que era um pecado mortal. Ela tinha uma consciência errônea, agiu segundo as consciências, achando que era um pecado mortal, admitiu então a ofensa grave a Deus. Se uma pessoa acha que não ir à missa de finados é pecado mortal e não vai à missa, ela comete um pecado mortal, porque finados não é dia de preceito, mas se ela acha que é e não vai, então ela comete o pecado. Um pecado venial pode se tornar mortal pela intenção da pessoa. Por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira leve com alguém, né, que é ruim, mas é leve, mas eu sei que a reação dela vai ser uma blasfêmia, né, que a brincadeira é leve, mas que ela fica extremamente irritada. E eu faço sabendo disso e admitindo isso. Então, ainda que o ato em si seja leve, né, pela consequência conhecida, né, por mim, vai ser um pecado grave. Algumas vezes também pelo acúmulo de matéria
se pode chegar a um pecado mortal. Por exemplo, eu fui lá, 6 da manhã, roubei 50 centavos de alguém. 7 da manhã, eu roubei mais 50 centavos. A cada hora eu vou roubando 50 centavos durante um mês. No final vai dar uma matéria grave e vai ser um pecado mortal. Não é evidente. Então, às vezes a matéria pode acumular. Né? E se considera um só ato, no fundo. Então, o pecado venial é o segundo maior mal que existe. Deve ser evitado também a todo custo. A gente deve ter muito presente na nossa alma a frase de São Domingos Sávio: antes morrer do que pecar. Não é pecar mortalmente, é do que pecar mortalmente, venialmente. Bem, as causas do pecado. O pecado pode ter o que a gente chama de causas internas ou externas, né? As causas internas, que estão em nós mesmos, né? A inteligência, a vontade e as paixões. Então, na inteligência, a causa do pecado pode ser uma eventual ignorância culpável. Ou um erro no juízo prático, considerando como um verdadeiro bem, um bem que é só aparente. Então, causa interna, inteligência, por uma eventual ignorância culpável, ou por um erro no juízo prático, considerando como bem verdadeiro um bem que é só aparente. Pode estar também na vontade, que segue, né, as sugestões da inteligência equivocada, ou a vontade que vai seguir as paixões. E a terceira causa interna, as paixões. As paixões, né, então elas vão se dirigir a um bem sensível, concreto, independentemente da razão. Aí é com a nossa razão a gente tem que vir e ordenar, né, as nossas paixões. Mas muitas vezes, se a gente não procura ter esse domínio, né, sobre si mesmo e ordenar as paixões, nós vamos nos deixar levar por elas, né? As paixões vão arrastar a inteligência e a vontade. Bem, nós temos as causas externas da tentação. Primeiro, o demônio, né? O demônio ele pode agir na nossa imaginação, nas nossas paixões, né? Nas nossas emoções. Ele não pode agir diretamente na nossa inteligência e na nossa vontade. Já falamos disso lá quando falamos dos anjos, né? E dos demônios. Então, procurando, né, agir sobre a imaginação, sobre a memória, sobre as paixões, o demônio quer obscurecer a nossa inteligência, seduzir a nossa vontade, né, para arrastar a nossa inteligência e nossa vontade ao objeto pecaminoso, ao pecado. O demônio pode também agir externamente a nós, propondo objetos que são agradáveis às nossas paixões. Mas pode ser mais intenso ou menos, né? Tem fases da vida que começam a aparecer várias coisas externas, fazia um tempo que não apareciam, por exemplo. No momento que você está com mais dificuldade com relação àquilo, né? Sei lá, você tem muita avareza e desejo dos bens materiais, conseguiu regular isso, mas está com certa dificuldade, aparecem as melhores oportunidades, mas numa situação moral duvidosa, por exemplo. Né? Algum procedimento desonesto, né?
a corrupção necessária para conseguir aquele dinheiro, etc. Ou então com relação à castidade. Então o demônio também pode agir no exterior. Porém, de qualquer maneira, né, que o demônio nos assalte, é sempre possível superá-lo com a graça de Deus. Como diz São Paulo, fiel é Deus e não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças. Nem toda tentação vem do demônio, né? Vem de nós, as causas internas, já falamos, das nossas más inclinações. Pode vir também do mundo, né? De outras pessoas ou de outros objetos externos, não necessariamente, digamos, manipulados pelo demônio, né? As tentações podem vir também das pessoas, pelos exemplos, conselhos ruins, pelos escândalos das outras pessoas, de coisas dispostas, bom, pelo demônio a gente falou, mas também pelo homem, né? Coisas dispostas pelo homem de forma maliciosa, espetáculos ruins, né? Fotografias e quadros artísticos, né? É um eufemismo para porque não presta, muitas vezes. Então são as causas externas. E aí nós chegamos na tentação e no processo de tentação, seja qual for a origem dela, né? Demônio, nós mesmos, né? Nossas fraquezas, más inclinações, sejam outras pessoas, né? Ou as coisas, etc. Então, a tentação ela tem 3 etapas. A primeira etapa da tentação é a sugestão. O pecado vai ser sugerido para nós. Então, é a representação do mal, do pecado, na imaginação ou na inteligência, na memória, né? Essa sugestão que vem independentemente da minha vontade. Claro. Porque se eu quisesse pensar em algo que é uma tentação, já seria um pecado. Essa primeira representação, por pior que ela seja, por mais intensa, por mais grave que ela seja, por mais que ela dure e persista, né, não é ainda um pecado. Nessa representação não há pecado, porque não é voluntário, é uma sugestão. Né? Então, assim que a gente se dá conta disso, nós precisamos agir, rechaçando, afastando essa sugestão pecaminosa. Se ao perceber, né, a tentação, eu não procuro combater logo e da maneira devida, já pode começar a haver um pecado venial por negligência no combate à tentação. Bom, pode ser que simplesmente a tentação desapareça aí, né? Mas pode ser que passe para a segunda etapa, que é a deleitação não deliberada. Então, uma satisfação, um agrado sensível, não voluntário, não deliberado. Então, é muito frequente que a partir de uma representação ou sugestão má, se origine daí uma deleitação não voluntária. Pode provocar sentimentos, né? Mudança. Passei ali, vi uma coisa que eu queria muito na vitrine, mas eu não posso. Aí veio a sugestão de roubar. E aí surgiu essa representação e já veio uma grande alegria, porque roubando eu teria esse objeto. Ainda não foi uma alegria voluntária. Não. Então essa deleitação não deliberada também não é pecado. Sentir não é consentir, certo? Se eu procuro afastar também essa sensação ou esses sentimentos desordenados. Então eu tenho que procurar rechaçar essa deleitação, caso contrário, as paixões vão crescendo e vão arrastar a minha vontade, e aí eu vou consentir. E é a terceira etapa da tentação, é o consentimento da vontade. E aqui há o pecado.
Então, depois que a inteligência percebe a má sugestão, né, pode ter seguido uma deleitação sensível não deliberada. Se a vontade rechaça tudo isso, não há pecado. Se houver alguma negligência, alguma lentidão em combater e rechaçar essas coisas, pode haver pecado venial. Mas o pecado propriamente está no consentimento, que é um ato da vontade. Que aceita aquela ideia, que aceita aquela sugestão, que aceita aquela deleitação indevida. E para vencer as tentações, nós temos 3 momentos. Antes da tentação, durante e depois. Bom, antes da tentação, o que nós devemos fazer para não sucumbir quando vier a tentação? Primeiro é preciso que a alma seja vigilante, que reze, para não deixar se surpreender pelo inimigo. Vigiai e orai. Vigiai e orai, nos diz nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso também fugir das ocasiões de pecado. Evitar a ociosidade, ficar à toa, ainda que fazendo alguma coisa, né? Ficar na internet à toa, por exemplo. A ociosidade que é mãe de todos os vícios, né? Em particular contra a castidade. Então, evitar a ociosidade, ocupar bem o tempo, mesmo nas distrações, né, ordenadas e necessárias. Além disso, ter sempre muita confiança em Deus, em Nossa Senhora, recorrer ao anjo da guarda, que são, evidentemente, muito mais poderosos que o demônio, o tentador, bom, ainda mais do que os homens, objetos, ou nossas fraquezas. Né? Então, preciso ter essa alma vigilante, né, que reze. Porque, bom, na hora da tentação é um combate. Se eu não me preparei antes para o combate, na hora eu não vou ter a força necessária para vencer o inimigo. Bem, o segundo momento é durante a tentação. É preciso resistir à tentação no exato momento em que ela surge. No exato momento em que eu percebo a tentação. Quer dizer, quando ela ainda é fraca. Se eu vou deixando a tentação, ela vai crescendo, vai dominando a imaginação, as paixões, e aí vai ser muito mais difícil vencer. Então é preciso resistir a ela com energia, tão logo ela surja, né? Quando ela ainda é fraca. Essa resistência pode ser direta, agindo contra, ou pode ser indireta, distraindo, pensando em outra coisa, desde que seja lícito, evidentemente. Resistir diretamente deve ser aplicado, sobretudo, quando se trata da fé e da pureza. Não enfrentar diretamente as tentações contra a fé e a pureza. Distrair o pensamento, pensar em outra coisa, ocupar-se com outra coisa, sair do ambiente, etc. Com relação à fé, faz um ato de fé e se distrai, não ficar pensando como é que é isso aqui mesmo, porque na hora fica perturbado e cede, né? Não vai conseguir achar os argumentos. Também com relação à castidade, como às vezes é uma coisa um pouco mais veemente, que domina mais as paixões, então você vai combater diretamente, você vai continuar pensando, né, nesses pecados e facilmente vai sucumbir. Então, nas tentações contra a fé e contra a pureza, é forte quem foge. Essa energia, né, esse vigor do combate à tentação quando ela surge, deve existir. Ao mesmo tempo, deve ser uma coisa serena, tranquila, sem perturbação da alma. Depois da tentação, é preciso agradecer a Deus, a Nossa Senhora, ao anjo da guarda, etc., se saiu vitorioso, ou arrepender-se do ato, se sucumbiu à tentação. E aproveitar tanto a vitória quanto a derrota para tirar lições para a vida espiritual. Essa tentação surgiu, eu fiz alguma coisa para que ela surgisse, né?
coloquei minha ocasião de pecado, fui ocioso, curiosidade, que seja, etc. Não fiz nada. Mas então, bom, eu caí, mas o que eu fiz? Não combati logo? O que eu poderia ter feito para não cair, etc. Então, tirar as lições, né? Uma dúvida real, fundada, né, se consentiu ou não, fazer um ato de arrependimento e confessar-se como algo duvidoso, né? Confessar como algo duvidoso. Bem, a gente falou que é preciso fugir da ocasião de pecado, né? A ocasião de pecado é uma circunstância ou circunstâncias de lugar, de pessoa, de tempo, né? De atividade que nos leva ao pecado. Uma ocasião, uma situação de pecado. Pode haver ocasião de pecado necessária ou voluntária. Se a ocasião de pecado é necessário, porque por algum outro motivo justo, né, eu tenho que estar ali, então Deus vai me dar as graças para eu não cair no pecado. Se eu faço a minha parte, se eu rezo, se eu me preparo. Né? Claro que o motivo que me faz estar ali deve ser proporcional à gravidade da ocasião de pecado. Se é uma ocasião de pecado mortal, uma ocasião próxima de pecado mortal, eu tenho que ter um motivo grave, né, justo para estar ali. Bem. Agora, colocar-me em ocasião de pecado voluntariamente, sem necessidade, né, é um pecado com a mesma gravidade desse pecado a que eu me exponho. Digamos que eu seja uma pessoa que é alcoólatra, né? Ela tem vários caminhos possíveis para ir para casa. Toda vez que ela passa num dado caminho, tem um bar, ela entra e se embriaga, né? Ela pode ir por um outro caminho, sem maior dificuldade, ou com uma dificuldade ainda aceitável, mas simplesmente ela não vai porque ela tem preguiça, né? Então, ainda, né? Bom, ela vai. Então, ela foi 10 vezes e caiu às 10, né? Quando ela for a 11ª, ela reconhecendo que é uma ocasião de pecado passar em frente àquele bar, ela vai cometer o mesmo pecado, né? Porque ela se expõe sem necessidade a uma ocasião de pecado. Então, se a gente se expõe a uma ocasião de pecado sem necessidade, a gente comete o pecado a que a gente se expõe. Por quê? Porque isso é tentar a Deus. Eu me coloco numa ocasião de pecado, esperando que Deus me dê a graça dele para que eu não peque, eu não faço a minha parte para evitar o pecado. Então é absurdo. Bem, com causa justa e proporcional é lícito, né, havendo necessidade, então, expor-se a uma ocasião próxima de pecar, né, tomando as precauções para não cair. Então, se só para ir para casa só tem 2 caminhos, um é pelo bar e o outro leva 3 horas para chegar em casa, então seria razoável, mas ela deveria se preparar, né, para isso, rezando, pedindo o auxílio de Deus, mantendo a vigilância. Bem, não é obrigatório evitar todo o perigo próximo de pecar venialmente. Para evitar todo o perigo próximo de pecar venialmente, só morrendo. Não tem outro jeito. Então, não é obrigado evitar todo, né? Mas os que a gente puder
convenientemente, a gente evita também. Depois o padre não precisa evitar nenhuma ocasião de pecado venial. Não é isso que a gente fala. É obrigado a evitar todo o perigo que possa pecar levemente e venialmente, que é impossível. Bem, para encerrar, os pecados internos. São os pecados cometidos somente com as faculdades internas, sem passar para um ato exterior. O Senhor deixa isso bem claro, né? Deixa bem clara a existência desses pecados. Por exemplo, quando diz, aquele que deseja a mulher do próximo em seu coração, já adulterou com ela. Nós temos 3 tipos de pecados internos. Estou vendo que hoje é muita informação, hein? Depois tem que ler com calma. Tem a semana inteira para isso, depois tem quase um mês, né? Durante as férias vocês revisaram tudo, certamente. Depois de terminado o catecismo, vão revisar tudo, vendo os vídeos, né, para ver se as anotações estão boas, completando as lacunas. Muito bem. Então, 3 tipos de pecados internos. O primeiro se chama deleitação morosa. É o deleite, né, ou a satisfação voluntária com a representação do ato pecaminoso. Então, é o deleite ou a satisfação voluntária com a representação do ato pecaminoso, né, a representação na inteligência, na memória. Deleite ou satisfação voluntária com a representação do ato pecaminoso, como se estivesse realizando esse ato, mas sem a intenção de realizá-lo na prática. A pessoa não tem o propósito de realizar exteriormente. É realmente só interior, e é para ficar no interior, né? Nas faculdades internas. A deleitação morosa tem a mesma gravidade do ato cometido exteriormente. Nossa, seria muito bom se eu roubasse esse computador. Então, você cometeu um pecado com a mesma gravidade que se você tivesse roubado. Com algumas diferenças, né? Se você roubou mesmo, então você tem que restituir. Se foi só no pensamento, não precisa, né? Se é um pecado que exige restituição. E claro que o ato externo, em geral, demanda maior veemência, maior força. Então isso vai inclinar mais a sua alma ao pecado. Então a deleitação amorosa tem a mesma gravidade do ato cometido exteriormente, porque o pecado está na vontade, não está no ato externo, está na vontade. Então essa satisfação voluntária, esse deleite voluntário, né, na representação pecaminosa, sem o propósito de fazer exteriormente. Não confundir deleitação morosa com a segunda etapa da tentação. Deleitação morosa, morosa quer dizer demorada, voluntária, né? A segunda etapa da tentação, deleitação não deliberada, não voluntária, que é uma deleitação deliberada, certo? Então, deleitação morosa. O segundo pecado interno é o desiderium pravum, né? O mau desejo. Mau desejo, aqui, tem a intenção de passar para o ato externo, ainda que eu não consiga fazer, certo? Então, aquele computador que eu quero, seria muito bom se eu roubasse isso daqui. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém, vou me aproximando para roubar. Aí eu ouço a sirene, eu dou meia volta. Pecado cometido. Não. Pecado interno de desejo. Eu tenho a intenção de passar exteriormente, mas não passo, por algum motivo qualquer.
Pode até ser mesmo um certo arrependimento. Vou passar, na última hora. Não vou fazer isso. Mas já cometeu o pecado também. Mais uma vez, de fato, se eu chego a praticar a mesma gravidade, né, do ato praticado exteriormente, mas também o ato praticado exteriormente geral causa mais prejuízo para a alma, né? Porque a inclina mais. E também, se eu roubei, eu tenho que restituir, né? Se for algum pecado contra a justiça, restituir a fama da pessoa, etc. Bem, com relação a isso, só para esclarecer também, eu nunca posso desejar o mal moral para o próximo, né? Que o outro cometa um pecado, que o outro se condene, etc. Até porque, no fundo, isso é uma ofensa a Deus. Eu estou desejando que o outro ofenda a Deus, é um absurdo, né? É lícito desejar ao próximo, ou a si mesmo, um mal temporal, mal físico, que traga consigo um bem espiritual maior, né? Mas às vezes é difícil. Não é uma coisa tão simples. Às vezes se perde muito facilmente, né? Eu desejo que ele tenha uma doença séria para ele poder se converter. No final a gente esquece da conversão e está se contentando só com a doença da pessoa. Então seria preciso uma intenção muito pura, né? Para desejar unicamente a consequência boa. É uma coisa que não se recomenda muito em geral. Ficar desejando o mal temporal, né, do próximo, para que daí venha um bem espiritual. Então é o mau desejo, né? Eu aceito aquela sugestão pecaminosa, tenho a intenção de passar a ela exteriormente, né? Mas por algum motivo não faço. Seja porque me arrependi, seja por um motivo exterior, né? E o terceiro tipo de pecado interno, gaudium pravum, a má alegria. É basicamente a alegria por um pecado já cometido, e que eu me lembro e me alegro com isso. Ao me alegrar, né, por um pecado já cometido, eu cometo o mesmo pecado, com a mesma gravidade. Se me vem a lembrança, né, um pecado passado e uma satisfação involuntária, não tem pecado, porque é involuntário, né? Então eu rechaço a lembrança. Tampouco posso me alegrar propriamente com um pecado por causa de um efeito bom. Não posso propriamente me alegrar com o pecado original, porque daí veio a encarnação. Eu não posso me alegrar realmente com a ofensa feita a Deus. Me alegro só com a consequência. E com o fato de Deus ter tirado do mal um bem, né? Quando a igreja no Exultet, né, na vigília, né, pascal, diz Felix culpa, né, feliz culpa, falando do pecado original justamente, não se refere ao pecado em si, mas ao bem que disso resultou, que é a encarnação do Verbo. Seria lícito eu me deleitar, por exemplo, roubei um banco, foi um roubo assim fantástico, genial, né? No planejamento. Posso me alegrar com a minha destreza, com a minha habilidade? Até poderia, mas é um pouco perigoso não descambar para um ato pecaminoso em si mesmo, né, do roubo. Bom, é pecado também dentro disso, né? Ter uma tristeza voluntária, deliberada, por não ter aproveitado uma ocasião de pecado que se apresentou. Nossa, agora eu já me converti, né? Antes de ter me convertido, eu poderia ter feito tal pecado. Nossa, é absurdo. E ficar triste, nossa, que triste.
você vai cometer o mesmo pecado que você está pensando. Também pecado, a tristeza deliberada por ter realizado uma boa ação obrigatória. Essa tristeza deliberada por ter realizado uma boa ação obrigatória também é pecado. Fico alimentando a tristeza por ter tido que ir à missa no domingo. Nossa, que coisa triste. Fico alimentando voluntariamente essa tristeza. Então vai ser também o mesmo pecado, né? Então isso são os pecados internos, né? Realizados somente com as faculdades internas. Tem a mesma gravidade dos pecados externos, né?